O Lula venceu as eleições presidenciais. E agora? O que vai ser do futuro do Brasil? Essa vitória representou uma vitória para a democracia brasileira. O Bolsonaro era uma ameaça à nossa democracia. Ele tentava de todas as formas desacreditar as instituições democráticas, desacreditar as eleições, jogar a população contra o Supremo Tribunal Federal. Ele deu diversas declarações com um tom claramente golpista. Ele só não deu um golpe porque ele viu que não tinha apoio o suficiente para isso, nem interno nem externo. Como administrador, ele foi o sujeito mais incompetente do século XX, com certeza. Um dos sujeitos mais incompetentes que já teve no poder no Brasil. Durante a pandemia, se ele tivesse feito o mínimo que se esperava dele, ele teria sido visto como um herói. O presidente que liderou o país durante a epidemia do século. Mas nem inteligência para isso ele tem. Mas eu não estou aqui para falar mal do Bolsonaro, embora ele mereça. A saída dele é o fim de uma ameaça às instituições democráticas no Brasil, mas não são tudo flores daqui para frente. É necessário lembrar que metade da população votou no Bolsonaro, um sujeito claramente incompetente e autoritário. Isso diz algo muito preocupante a respeito do Brasil e da sociedade brasileira. E essa gente toda não vai mudar de ideia em 4 anos. Então o bolsonarismo continua sendo uma ameaça ao futuro da nossa democracia. E outra, o Lula está pegando um país em crise econômica, em recessão, um país que sempre teve um monte de problemas e agora tem mais problemas ainda, para além dos problemas históricos do país. O país ainda está agora passando por uma profunda crise econômica. E o Congresso e o Senado estão, no plural, repletos de bolsonaristas, de políticos apoiadores do Bolsonaro que foram eleitos. E ainda que o Bolsonaro, como liderança, acabe caindo no esquecimento, o que eu espero que aconteça, os valores e as ideias que esse movimento representam continuam fazendo parte da sociedade brasileira. Eu não sou petista, eu não acho que... Não que ser petista seja uma coisa errada, eu não acho que seja errado, mas eu não sou. Eu não acho que o Lula é o presidente ideal para o Brasil, mas é muito importante que ele consiga fazer um bom mandato. Primeiro porque o povo brasileiro precisa de um pouco de descanso, né? A gente precisa que a nossa vida melhore um pouco. E segundo, que se ele não conseguir fazer um bom mandato, isso vai abrir espaço para que o Bolsonaro, ou para que alguma coisa semelhante ao Bolsonaro, consiga ter um bom desempenho nas eleições daqui a 4 anos. Vai ser muito difícil. O Brasil está numa situação muito complicada. O PT ainda não deu diretrizes claras do que vai ser esse governo, de que medidas eles pretendem tomar. Mas eles precisam fazer alguma coisa para conter a inflação, cara. Fazer com que a população volte a ter poder de compra e reduzir o desemprego. Que a inflação e o desemprego estão corroendo a nossa sociedade. As políticas econômicas vão ser muito importantes para reerguer o Brasil. Agora, uma coisa não dá para reclamar. Não dá para dizer que a população não está engajada na política. Eu me lembro que quando eu era criança, política era um assunto chato, pelo qual ninguém se interessava muito.
e de repente, nossa, virou Copa do Mundo. Virou Copa do Mundo. O nível de engajamento das pessoas nessa eleição parecia uma final de campeonato mundial. E é impressionante mesmo. Agora mesmo, nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô ouvindo alguém falar Lula lá, Lula lá, Lula lá, em tom de comemoração. No dia da eleição, eu vi gente discutindo no meio da rua, sabe, batendo boca mesmo por causa disso. E, embora esse não seja o jeito ideal das pessoas interagirem, uma coisa não dá para dizer que elas não estão se importando com política, estão mais engajadas do que nunca. Eu acho que pelo menos isso é algo positivo em um país democrático, né? As pessoas de fato têm que se importar e se engajar na vida política, né? O cidadão comum. E eu vivo em uma comunidade pobre e eu vi pessoas que eu nunca imaginei que se interessariam por política, super interessadas nesse tema, como se fosse algo que diga respeito diretamente à vida delas. E na prática diz respeito diretamente à vida delas. E é ótimo que haja essa consciência. Agora é esperar, vigiar. É necessário vigiar o PT, é necessário fiscalizar o PT. Não pode dar para o PT agora sinal verde para fazer o que quiser com o país. Mas eu realmente torço para que o PT faça um bom mandato e para que daqui a 4 anos a disputa seja entre o PT e alguma outra proposta, que a sociedade brasileira consiga criar uma oposição ao PT menos patológica, né? Ou melhor, nem um pouco patológica, uma oposição que seja de fato propositiva de uma proposta de desenvolvimento sólida para o Brasil e que seja democrática. Isso é que eu espero. Também espero que nas próximas eleições legislativas esses bolsonaristas sejam todos jogados para fora do Congresso e do Senado, que eles não merecem estar na política. Eles são uma ameaça para a nossa democracia, isso já ficou bem claro. Mas não o eleitor do Bolsonaro. Eu tenho a impressão de que boa parte do eleitorado do Bolsonaro ainda não entendeu a gravidade da situação. Não acho que são todos más pessoas, de maneira alguma. Alguns são, mas muitos outros não são. Então agora é esperar e ficar atento, ver quais vão ser as políticas levadas a cabo pelo PT. E eu torço muito para que o Brasil melhore um pouco, né? Eu nem sonho que vai haver um desenvolvimento extraordinário ao longo dos próximos anos. Eu só quero que o Brasil volte a ser um país normal. Um país onde a democracia funciona e onde a economia não está em crise permanente. Por hoje é só. Por hoje é só o que eu tenho a dizer. Por hoje não necessariamente, mas nesse vídeo é só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado por ter me ouvido. Dê um like, se inscreva no canal. Eu quero chegar a 30 inscritos. Eu tenho 20, eu gostaria de chegar a 30. É uma ambição bastante modesta. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Obrigado e tchau.